Pessoal, bom dia a todos os alunos do primeiro ano do ensino médio. Estou passando hoje para fazer a correção da comanda de atividade que eu havia deixado para vocês na semana passada, referente a símbolos e a moléculas dentro da química. É a nossa quarta comanda de atividade e, como eu havia dito, o final do terceiro bimestre está chegando. Então, eu espero que todos vocês tenham participado, tenham se empenhado, porque as aulas elas ainda continuam dessa forma remota, à distância, mas nós vamos precisar dar conta de conteúdo, de rendimento, para quando chegar o final do ano, ninguém seja prejudicado, para que nenhum de vocês seja prejudicado, tá? Então, eu vou dar início à correção, talvez não comporte tudo num vídeo só, aí eu gravo algumas questões num vídeo, pauso e continuo em outra, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão que eu havia deixado para vocês era a seguinte: o que o símbolo representa na química? Pessoal, primeiro, o que é o símbolo na química? A gente utiliza o símbolo para representar os elementos químicos da tabela periódica, ou seja, cada elemento químico tem o seu nome. O símbolo nada mais é do que a abreviação do nome. Através do símbolo, eu represento o elemento químico. Assim como nós temos o nosso nome próprio, cada elemento químico tem o seu nome próprio. Então, a mesma forma que nós podemos abreviar o nosso nome, normalmente a gente escreve o primeiro nome e o sobrenome abreviado. Assim são os elementos químicos. A gente utiliza o símbolo para abreviar a nomenclatura dele, mas o símbolo representa o nome do elemento químico. E aí eu coloquei alguns aqui para que vocês possam entender um pouquinho quando que o elemento químico, o símbolo é representado por uma letra só, e quando que o elemento químico, o símbolo é representado por duas letras. Vocês precisam se atentar a isso para não errar os exercícios. Então, vamos lá. Vou tentar mostrar para vocês aqui na lousa. Vou virar o celular. Vamos lá. Parte de cima, que está em vermelho, eu coloquei alguns elementos químicos que o símbolo é representado por uma letra só. O S, se vocês olharem na tabela periódica, ele representa o elemento químico enxofre, é representado pela letra S. O N, ele representa o elemento químico nitrogênio. O I, elemento químico iodo. O O, acho que todos vocês sabem, é o elemento químico oxigênio, que compõe a água. O H, também a mesma coisa, elemento químico hidrogênio. E o P, o elemento químico fósforo. Lá na tabela periódica tem vários. Aqui eu apresentei esses para vocês, que são os elementos químicos que são representados pelo símbolo com uma letra só. Aí nós vamos agora para os elementos químicos que são representados símbolo por duas letras. É isso que vocês vão precisar se atentar. Sempre que um elemento químico é representado por duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Al, elemento químico alumínio. O A é maiúsculo, o L que acompanha é minúsculo. Ca é o cálcio. C maiúsculo, A minúsculo. Mg é o elemento químico magnésio. M maiúsculo, G minúsculo. Ni é o elemento químico níquel. N maiúsculo, I minúsculo. Au é o elemento químico ouro. A maiúsculo, U minúsculo. E o ferro, que é o Fe, F maiúsculo e o E minúsculo. Se eu colocar, por exemplo, deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês, desse jeito, e dizer que isso é o elemento químico ferro, está errado. Por que está errado? Porque eu coloquei duas letras maiúsculas e o certo é uma maiúscula e a outra minúscula. Então, sempre que um elemento químico for composto por duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Então, vocês não podem se esquecer disso, tá bom? A segunda questão que eu havia deixado para vocês era para vocês me dizerem o que é uma molécula e o que o índice representa na química. Então vamos lá. Eu já mostrei para vocês o que é o símbolo. O símbolo representa cada elemento químico, cada átomo.
A molécula nada mais é do que a união de dois ou mais átomos, dois ou mais elementos químicos. Sempre que eu uno dois ou mais, eu formo uma molécula, seja eles iguais ou seja eles diferentes. Se eu unir dois oxigênios, eu formei uma molécula. Se eu unir dois hidrogênios, eu formei uma molécula. E se eu unir um de cada, um oxigênio e um hidrogênio, eu também formei uma molécula. Então, na química, independente se são iguais ou diferentes, a união de dois ou mais elementos químicos, a união de dois ou mais átomos, eu gero uma molécula. Então, a molécula é o encontro de dois ou mais átomos quando eles se ligam. E aí eu pedi para vocês fazerem o quê? Me explicar o que representa o índice nas moléculas. E aí eu vou tentar explicar aqui na lousa também para ficar claro para vocês. Coloquei duas moléculas. Vamos lá, molécula de água. O que é o índice? O índice é esse número pequenininho aqui no pezinho da letra. Na molécula de água, o hidrogênio tem o número 2. E o oxigênio? O oxigênio não tem número nenhum. Sempre quando está vazio, vale 1. Então, o índice do hidrogênio é 2 e o índice do oxigênio é 1. Para que serve o índice? O índice serve para me dizer quantos átomos desse elemento químico tem. Na molécula de água, quantos hidrogênios eu tenho? 2. Quantos oxigênios? 1. Então, o meu índice do hidrogênio é 2 e o índice do oxigênio é 1. Espero que até aqui tenha ficado claro. E aí, eu tenho a possibilidade também de ter índice na frente. Aqui eu tenho a molécula de água, mas eu tenho o número 3 na frente. Vamos lá para que a gente possa entender. Primeiro, a molécula de água, o hidrogênio vale 2 e o oxigênio, como não tem nada, vale 1. E esse 3 aqui na frente? Esse 3 vem para multiplicar tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. O 3 está me dizendo o quê? Eu tenho 3 moléculas de água. Se eu tenho 3 moléculas de água, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, quando eu coloco 3H2O, quer dizer que eu tenho 6 hidrogênio e 3 oxigênios. Uma molécula de água é H2O. 3 moléculas de água é 3 vezes 2 hidrogênio, que dá 6, 3 vezes 1 oxigênio, que dá 3. Então, eu tenho aqui esse índice maior, ele multiplica a molécula toda. Ele multiplica tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Então, na química, eu posso ter o índice menor e eu posso ter o índice maior. O índice menor vale só para o elemento químico qual está no pezinho. O índice maior vale para a molécula toda. Outro exemplo que eu separei para que fique um pouquinho mais claro para vocês. Essa daqui é a molécula de ácido sulfúrico, H2SO4. Primeiro, quantos hidrogênios eu tenho? 2, índice 2. Quantos enxofre eu tenho? Não tem nada, vale 1. Quantos oxigênios eu tenho? 4. Então, H2S1O4. A minha molécula de ácido sulfúrico ela é composta por 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênio. São os índices menores. E se eu tiver na frente da molécula de ácido sulfúrico, por exemplo, o número 5? Esse índice maior vai multiplicar a molécula toda. Quer dizer o quê? Que eu tenho 5 moléculas de ácido sulfúrico. Eu tenho 5 vezes a quantidade de hidrogênio, tenho 5 vezes a quantidade de enxofre e eu tenho 5 vezes a quantidade de oxigênio. 5 vezes 2, então significa que eu tenho 10 hidrogênios. 5 vezes 1 significa que eu tenho 5 enxofre. 5 vezes 4, eu tenho 20 oxigênio. Então, esse número 5 aqui na frente, que é o índice maior, vai multiplicar a molécula toda. Se eu tenho 2 hidrogênio, 2 vezes 5, 10. Se eu tenho 1 enxofre, 1 vezes 5, 5. Se eu tenho 4 oxigênio, 4 vezes 5, 20. Então, qual o meu total de átomos aqui? 10 hidrogênios, 5 enxofre dá 15. Com mais 20 oxigênio, 35 átomos no total. E a molécula de água aqui que eu havia feito o exemplo para vocês? Eu tenho 6 hidrogênio e 3 oxigênio.
3 vezes 2, 6. Tá aqui. 3 vezes 1, 3. Qual é o meu total de átomo nessa molécula? 6